Paz e graça, irmãos, gente de Deus, gente abençoada, povo escolhido, propriedade exclusiva do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Maravilha, que bom poder ter vocês aqui nesta terça-feira profética, terça-feira que Deus preparou para nós. Isso é muito bom. Vamos chegando, louvado seja o nome do Senhor. Tempo de Deus para nós essa terça-feira. Então, a palavra abençoada da missionária Maria Max, lá de Pernambuco. Vai ser muito bom poder conhecer a obra missionária que ela tem desenvolvido ali. Ela já está conosco, logo, logo nós vamos estar passando a palavra para ela, e ela vai estar se apresentando, dizendo aonde ela está, tá bom? Quanto tempo, como ela tem feito o trabalho, enfrentado esse momento de pandemia também, né? E estamos aí com o desafio, né, de também adotá-la como nossa missionária aqui, né, das nossas igrejas. Queremos poder também abençoar a vida dela, então ela vai estar contando um pouquinho a respeito dos desafios que Deus, né, tem colocado no coração dela, e creio que ela vai estar compartilhando aqui com a gente nessa noite. Tenho certeza que será uma noite de aprendizado para todos nós, né? E nós vamos ser desafiados aí a estar adotando, abençoando, ajudando, já que a gente não pode ir, mas a gente pode orar, podemos também contribuir, né? E apoiar, né? E apoiar. E quem sabe levantar aí uma grande caravana aí para o ano que vem, ir lá visitar esse campo missionário aí, né? E dar todo o suporte aí, né? Para que o evangelho possa ser anunciado naquele lugar. Fica aí o desafio, né? Fica aí o desafio para todos nós aí que tem esse chamado e tem essa vontade de fazer aí essa viagem missionária, né, no nome de Jesus. Fica o desafio para todos nós. Então vamos chegando, compartilhe aí, né, chama aí os seus amigos. Tenho certeza que será tempo maravilhoso nas nossas vidas. Olha aí, temos algumas pessoas conosco aí, né? Maravilha, isso aí. Vamos chegando, vamos nos conectando aí. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações e também vai mostrar para nós, né, nessa noite, a importância da obra missionária. Ela não pode parar, não pode parar, não pode. O Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, conta com a igreja somos nós, o poder e a autoridade está com a igreja. Amém, queridos? Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Antes de eu orar, eu quero que você pegue aí a tua Bíblia maravilhosa nessa noite. Pega ela aí, vou dar um tempinho, pega e vai compartilhando aí para nós ouvirmos e da experiência aqui da obra missionária. Tá bom, querido? Pega a sua Bíblia,
E vamos lá. Pegou aí a sua Bíblia? Agora você abra ela lá em Salmos 128. Salmos de número 128. Eu vou orar e já vou passar para ela aqui no nome de Jesus, né? O tempo todo queremos aí aproveitar e ouvir, né? Ouvir os desafios da obra missionária aí, no nome de Jesus. Versículo de número 1, Salmos 128, diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vou repetir, Salmos de número 128, versículo de número 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Salmo de sabedoria, esse é o tema, Salmo de sabedoria. Queridos, a Bíblia está dizendo bem-aventurado, está descrevendo isso, bem-aventurado. E o bem-aventurado, querido, automaticamente ele é feliz, ele traz dentro de si essa felicidade, ele traz dentro de si, né, aquela confiança no Senhor, né? Essa confiança no Senhor. Ele teme também a Deus, e esse temer não é temer de medo, não significa isso, significa uma atitude de confiança no Deus Todo-Poderoso, naquele Deus que nos ama. E nessa noite, querido, você possa então descansar nos braços fortes do Senhor. Bem-aventurado, é isso que o Salmo está descrevendo hoje para nós. Felicidade, aquele que é feliz, aquele que confia nos braços fortes do Senhor, né? E que teme ao Senhor, não é medo, né? Mas que teme ao Senhor no sentido de confiar no Deus que nos ama. Esse Deus nos ama, querido. Esse Deus zela por mim e zela por você. Eu quero orar com você aí, no nome de Jesus, nessa noite, e nós já vamos passar, né, aqui para a missionária Maria Max nessa noite, e ela vai estar aqui se apresentando, vai estar conosco, vai, né, trazer aqui um resumo para nós poder entender o trabalho dela lá, como está sendo, e ela vai trazer uma palavra para os nossos corações, e desde já estou desafiando, né, todos que estão ouvindo, as igrejas aí, os pastores, para que nós possamos aí adotar ela como nossa missionária aí, no nome de Jesus, que nós possamos orar, interceder, ajudar, apoiar, né, e que ela possa aí conquistar aí cada dia mais o Pernambuco, e que a Igreja Batista Independente lá de Garanhuns possa então receber, né, toda essa intercessão aí do povo paulista aqui e também do interior, da capital, no nome de Jesus. Queridos, vamos orar? Pai de amor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade. Te louvamos, Senhor, pela Tua boa mão, pela Tua graça. E neste momento, ó Pai, queremos Te agradecer por essa rica oportunidade de poder, ó Deus, ouvir a Tua voz e poder, ó Pai, estar em sintonia contigo. Obrigado, Senhor. Continue, Senhor, conosco, continue nos abençoando, continue nos dando força, e que possamos a cada dia, Senhor, anunciar a Tua palavra, que é poderosa, que pode, Senhor, renovar, restaurar, ó Deus, a vida, Senhor, do homem e da mulher, ó Pai, que pode resgatar o perdido. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a Tua serva, abençoe ela, ó Pai, nesta noite, que ela possa contar, Senhor, das Tuas grandezas, que ela possa nos desafiar nessa noite, e que a palavra que o Senhor colocou no coração dela venha, Senhor, falar conosco aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre nós, e todos que nos assistem, ó Pai, todos que estão ligados conosco, ó Pai, nessa noite, uma terça-feira profética. Eu oro, ó Pai, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Nós somos gratos a Ti, viu? Né? Somos gratos a Deus,
somos gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queridos, não quero tomar aqui o tempo, eu quero poder ouvir, quero poder conhecer um pouco mais, né, desse trabalho da nossa missionária, a nossa querida irmã, nessa noite. Olha ela aí, a missionária Maria Max, Deus te abençoe, aceitou o nosso desafio, está conosco aqui. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Tem um povo aí que está te assistindo aí. Glória a Deus. A paz do Senhor, pastor Mauro. Obrigada Amém. pela oportunidade. Oh, que isso. Vamos lá, aí está conosco, né, a nossa missionária. Ela vai estar aí resumindo a história da igreja, a história, né, do trabalho que ela está fazendo lá no Pernambuco. E aí nós louvamos a Deus pelo seu trabalho, louvamos a Deus pela sua vida, né? E conta para nós aí os desafios que você tem enfrentado, conta para nós um pouco também do que Deus tem feito através da sua vida, as bênçãos, as vitórias, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos os queridos que estão participando dessa live. Eu sou natural aqui de Pernambuco, Nordeste. Sou natural de uma cidade aqui bem próxima, a 160 quilômetros, onde eu pastoreei uma igreja lá, Batista Independente, durante 14 anos. Lá nós tínhamos o templo sede e 2 congregações. E o trabalho aqui em Garanhuns ia fechar, porque o obreiro que abriu o trabalho aqui foi embora e a igreja estava sem obreiro. Então, eu recebi o convite de vir para cá em 2012 e estou aqui desde 2012. E as dificuldades aqui é um pouco bem diferente lá de Santa Cruz do Capibari, porque a cidade aqui, apesar de ser uma cidade turística, apesar de ser onde no Nordeste garoa, há anos aqui acontece a gente ter uma temperatura abaixo de 0, 2, 3 graus, e aqui o inverno perdura desde o mês de abril até o mês de setembro, e o frio permanece, principalmente à noite, mas aí há uma dificuldade com relação a isso. Então, eu vim para cá para trabalhar com a igreja, só que eu tive bastante dificuldade com algumas pessoas devido eu ser mulher. E aí há aquela dificuldade de submissão, principalmente da parte de alguns homens. E, assim, houve umas dificuldades para a gente trabalhar isso. E o trabalho andou lentamente. Mas o trabalho permaneceu. Nós não tínhamos templo, e em 2016, para a glória de Deus, eu lancei uma campanha na internet e a gente conseguiu construir o nosso templo. Na nossa nave do templo é 8 por 15, comporta mais de 200 pessoas, e a gente construiu com ofertas. E graças a Deus a gente ganhamos o telhado, ganhamos as portas, muitas doações de várias localidades. O pastor Mauro também assim nos ajudou, indicando algumas igrejas, alguns pastores para nos ajudar, e ainda hoje alguns ajudam com uma oferta aqui e acolá, e o trabalho tem se mantido. De 2012 a 2014, eu recebia uma prebenda, né, uma contribuição da convenção com parceria da Noruega, mas chegou um ponto que o trabalho não cresceu muito, apesar de termos algumas famílias na igreja. Aí a Noruega entendeu que iria investir em outro campo e cortou o meu salário. E a convenção não tinha como manter o meu salário, porque a gente é uma convenção nova, temos menos de 10 anos de convenção estadual, e, assim, muitas dificuldades financeiras. As igrejas aqui são, a maioria, pobres, e não teve como me manter, me sustentar. Aí a sugestão foi fechar o trabalho, eu ir embora, voltar para Santa Cruz e despedir os irmãos para eles procurarem outras igrejas.
Então, eu compreendi que não seria legal a gente fechar a igreja, porque, no meu entendimento, pode-se fechar bares, prostíbulos, bocas de fumo, mas igreja, assim, no meu entendimento, se for possível, se tiver ao nosso alcance, Deus nos dê a graça, a gente permanecer com o trabalho aberto. Aí eu conversei com alguns irmãos, na época nós éramos um grupo de uns 16 adultos, se eu ficasse aqui, se eles me ajudariam com o aluguel da casa. Conversei com minha mãe, para ela me dar minha cesta básica, e conversei também com um grupo de irmãos da cidade de Caruaru, que é uma cidade polo, aqui próximo de Garanhuns, onde nós temos várias igrejas batistas independentes. E alguns irmãos se reuniram lá e levantaram uma oferta de R$ 800 para ajudar no meu sustento, a minha mãe com a minha cesta básica, e a igreja aqui com o salário, com o aluguel da minha casa. Então, mas a igreja, os irmãos que proporam aí R$ 800 disseram que era apenas por um ano. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer em um ano para levantar o meu sustento aqui? Então, eu abri mão desses R$ 800 e comprei de material todos os meses para a gente construir o prédio da nossa igreja, e passamos a ter reuniões na minha própria casa, para a gente sair do aluguel do salão e pegar esse dinheiro que vinha de Caruaru para a gente investir no prédio. Dentro de um ano, Deus nos surpreendeu e a gente conseguiu construir o templo. Depois nós construímos as salinhas das crianças e a gente tem mantido alguns irmãos. A dificuldade aqui em Garanhuns é porque os irmãos são muito tímidos, apesar de ser uma cidade turística, apesar de ser uma cidade até de certo nível polo, mas os irmãos que compõem a igreja são muito tímidos, eles têm dificuldade de fazer uma oração em voz alta, eles têm dificuldade de ler um texto da Bíblia lá no púlpito, eles têm dificuldade de evangelizar, e, assim, me sobrecarrega muito sobre isso. Eu não consegui montar uma liderança ainda aqui na igreja. E a gente, assim, temos um grupo pequeno, ainda somos cerca de 40 pessoas, contando com as crianças, e a gente tem se mantido, né? Tem, o meu salário ainda é mantido assim, o pastor Leonel, não sei se vocês conhecem o pastor Leonel, ele nos ajuda com contribuição mensal, com R$ 200, e aqui e acolá vem uma oferta, a igreja me ajuda com aluguel, e a nossa dificuldade é com relação à financeira, porque os irmãos aqui em Garanhuns, eles têm muita dificuldade de contribuir com dízimos, com ofertas, a cultura aqui é muito voltada para receber e não dar, aqui a religião tem muitos colombolas, né? E a gente vê assim que também há muita pobreza aqui em Garanhuns, apesar do centro ser muito bonito, ter muitos lugares para os turistas visitarem, temos o Natal Luz aqui, semelhante ali do Paraná, e tem o inverno, né, o Festival de Inverno, eles aproveitam também para vender, ganhar alguma renda. A maioria aqui vive de Bolsa Família. E eles têm muita dificuldade, porque aqui o espiritismo, ele é muito forte aqui em Garanhuns. Cada bairro tem um centro espírita, cada bairro tem um ponto idólatra. Eu moro aqui num bairro onde temos um ponto turístico que é idólatra, todos os domingos, agora não, agora está fechado devido à pandemia, mas antes, todos os domingos, cerca de 10 mil pessoas vêm para cá pagar promessa, fazer suas orações, e são devotos da Mãe Rainha. Então, assim, há um peso espiritual muito grande aqui em Garanhuns, e há uma dificuldade muito grande dos irmãos. Eu precisaria, talvez, nem de apoio financeiro, porque a gente sabe viver contente, como diz o apóstolo Paulo.
a gente tem o que comer, tem o que vestir, estejais contentes, diz a palavra de Deus. E Paulo, ele dizia isso, né? Eu sei ter fartura e eu sei passar necessidade. Mas, assim, o pão, graças a Deus, eu tenho, para a glória do meu Deus, eu tenho o meu pão. A gente só não tem, assim, uma contribuição maior para a gente investir mais na obra, investir mais nos recursos para melhorar a estrutura do nosso prédio e tudo mais. Mas, graças a Deus, o pão a gente tem. E a dificuldade é com relação a isso. Por exemplo, se vocês fizerem uma caravana para vir aqui para Garanhuns, aí eu precisaria de pessoas que viessem dar treinamento para líderes de jovens, líderes de departamento infantil, líderes de mulheres, de homens, ajudar numa dinâmica para o evangelismo. Então, eu preciso muito desse apoio, porque tudo me sobrecarrega. Antes da pandemia, até antes da pandemia, eu me reunia em grupos familiares. Eu tinha mais ou menos uns 6 ou 8 núcleos. Todas as noites eu estava ocupada, às vezes durante o dia, dando estudo bíblico nos lares. E esses estudos bíblicos duram em cerca de 9 semanas, mais de 2 meses, e a gente expondo as escrituras, pregando o evangelho de forma bem transparente, mostrando a realidade do céu, do inferno, a questão que o homem realmente é pecador, que precisa de Jesus para ser o seu salvador, ele é o único meio para ir para o céu, e eu tenho mantido essa dinâmica. Inclusive, agora, hoje, eu marquei um estudo bíblico na casa de uma senhora aqui perto da minha casa. Ela é muito idólatra, ela ela é beata, ela é quem recomenda os corpos dos doentes. Tem aquela recomendação quando está doente à beira da morte, e eles fazem aquela recomendação do corpo para não ir para o inferno. Ela participa ela é quem organiza velórios para a Igreja Católica. Dentro da casa dela tem uma igreja, tem bancas, tem púlpito, na parede cheia de imagens de escultura. Então, isso é muito comum aqui em Garanhuns. A idolatria é terrível. Mas, assim, Deus tem nos dado graça. Eu tive muitos motivos para ir embora, mas eu não tive coragem de abandonar o povo. E, assim, apesar de ser poucas pessoas, eu sempre digo assim, eu só vou embora se dentro da igreja surgir uma família que possa me substituir, tomar conta das ovelhas, porque, por exemplo, se eu sair agora da igreja e ir embora, aí a igreja se acaba, porque eu não tenho uma liderança, apesar de eu trabalhar muito com relação a isso. Eu incentivo eles a estudarem nos seminários que aqui estão. Às vezes eu levanto até recurso, olha, eu consegui uma oferta para pagar o seu seminário, mas eles não têm estímulo para estudarem, fazer curso de teologia, eles têm muita dificuldade com relação a isso. Então, o peso espiritual aqui é muito grande, a gente precisa do apoio de vocês com relação à oração, que estejam orando por mim, orando pela igreja, para que Deus renove a igreja, levante a igreja, que seja uma igreja missionária, que seja uma igreja que ame o evangelismo, ame as pessoas, compartilhe a palavra de Deus. Então, a gente necessita disso. E a igreja é isso, né? A igreja é luz para o mundo, é sal nesta terra, e é necessário que as pessoas sejam despertadas. Então, assim, basicamente é isso. A gente não recebe apoio financeiro da nossa convenção, porque a nossa convenção também é pequena. Ela tem um compromisso alto com o obreiro lá em Arco Verde, que é no sertão aqui de Pernambuco, e praticamente os dízimos e ofertas que entram na nossa convenção é direcionado para Arco Verde. Então, assim, a convenção não tem nem como crescer, abrir outra igreja, abrir outro campo em outra cidade, porque não tem recursos. Mas, graças a Deus, as igrejas têm se mantido, e na pandemia aqui, eu tenho feito algumas
visitas esporádicas, porque algumas pessoas ainda não estão recebendo visitas, porque tem idosos na casa, tem crianças muito pequenas dentro das suas casas, então tem evitado também visitas, mas na medida do possível tenho feito visita, tenho feito, criado relacionamentos estável, né, para que eu ganhe a confiança do povo, para que eles possam abrir a porta de suas casas, para que eu possa adentrar as suas casas e pregar o evangelho. Eu amo muito o evangelismo de porta em porta, estudo bíblico nas casas, orar pelas pessoas. Então, assim, eu estou 100% disponível para fazer a obra de Deus. Agora, quem dá o crescimento é Deus, né? Como diz a palavra de Deus. Então, assim, que vocês possam orar nesse sentido. A gente não tem um grupo de louvor na igreja, tem 2 irmãos que cantam ainda com playback, isso dificulta um pouco, porque eles ficam muito presos ali ao playback, eles não têm aquela liberdade de ministrar as pessoas, de no momento do louvor, assim, falar alguma frase, até para pedir para alguém ficar em pé, para bater palmas na hora daquele louvor, eles têm dificuldade, porque eles ficam muito presos a isso. A gente tem todos os instrumentos na igreja, temos teclado, temos bateria, violão, mas não tem músico na igreja. E para a gente ter um músico, a gente teria que pagar para alguém montar uma banda lá na igreja, um conjunto, mas a gente não tem recursos para isso. Porque a gente sabe que a igreja ela funciona assim, né? 50% louvor e 50% administração da palavra de Deus. Isso é bem notório, mas a gente vai fazendo a obra de Deus assim mesmo, temos sido fiéis na administração da palavra, a gente tem procurado pregar a palavra de Deus de forma bem clara e simples, e realmente como ela é. A gente não tem negligenciado os estudos bíblicos em casa, levar um sermão bem organizado, bem substancial para que alimente o povo, sustente o povo. A gente tem sido fiel naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, é muito bom, assim, nós estarmos, assim, conversando sobre isso. Se, de repente, surgir alguma pergunta aí para facilitar o entendimento de vocês sobre o trabalho de Garanhuns, a gente pode também estar esclarecendo, tá bom? Então, é basicamente isso. E lembrando, né, que esse trabalho é um trabalho nosso, né, é trabalho da nossa convenção, né, da nossa convenção nacional, né, então merece um olhar, né, todo especial também, como, né, a missionária disse, né, a intenção era fechar por causa de recursos, né, mas você bateu o pé com toda, né, firmeza, mulher arretada que não abriu mão, né, e não, vou tocar, Deus vai abençoar, e Deus tem feito. Então, né, é interessante a gente olhar dessa forma, porque às vezes a gente também está reclamando, né, alguns pastores ou líderes reclamando com tudo na mão, né, e você aí pagando total preço, né, e está dando glória a Deus. Então, isso é muito, muito importante, né, quando a gente vê essa fé, essa coragem, né? Essa coragem sua, essa fé, essa perseverança para que a porta da igreja não venha fechar, que tem que fechar realmente aos bares, os prostíbulos, né? As bocas de fumo, isso tem que fechar mesmo, né? Agora a igreja não, a igreja tem que produzir, né? Então isso é muito bom. E aí fica o desafio para todos nós aí que estamos ouvindo, né? Esse resumo do que a missionária está mostrando para nós, né, do trabalho missionário ali no Pernambuco, né, que faz parte aí da nossa convenção, uma igreja batista independente lá em Garanhuns, né? Então faz parte da nossa convenção, da nossa história. Então vale a pena a gente aí poder saber um pouco mais, né, do que se passa, não olhar muito, né, não deixar aqui e olhar lá para o exterior, né, a gente quer olhar para o exterior, mas a gente tem que olhar aqui também, né, que existe vários campos e vários
missionária. Então, a gente também tem e precisa, né, de dar esse respaldo e também essa força, né, espiritual também e ajudar realmente. Então, isso é muito bom, esse esclarecimento, né, da sua pessoa a respeito do trabalho que você está realizando aí. Fica o desafio aí, né, para todos nós aqui do estado de São Paulo, né, poder aí nos mover e fazer aí algo aí a respeito da Igreja Batista Independente aí do Pernambuco aí para ajudar a nossa missionária no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Que bom, que bom. Que bom, você pode estar nesse momento agora compartilhando a palavra que Deus colocou no seu coração aí para todos nós nessa terça-feira profética, tá bom? É tudo com você. Amém, glória a Deus. Gostaria de compartilhar em Efésios, capítulo 3, um texto bem interessante para a gente, que Paulo ele vai dizer o seguinte: por esta causa eu sou o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo a revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Até aqui. Eu acho muito importante esse texto, porque o apóstolo Paulo, ele se coloca à disposição para pregar o evangelho aos gentios. E nós, como gentios, nós fomos alcançados por essa palavra. Quando, nos capítulos anteriores, capítulo 1 e capítulo 2, ele fala um pouco desse mistério, mas aqui ele diz que quer falar mais profundamente sobre isso. E esse mistério que Paulo cita aqui, nesse capítulo 3, fala dessas riquezas insondáveis de Jesus. Então, Paulo ele tem agora uma compreensão. Quando o pastor Mauro falou terça-feira profética, e não há profecia maior do que aquilo que foi registrado no Velho Testamento sobre a pessoa de Cristo. Então, Cristo, no Velho Testamento, ele era esse mistério que no Novo Testamento é revelado. E Paulo, como também os demais apóstolos, inclusive, ele não diz assim, só eu que sei desse mistério, só eu conheço de fato a Cristo, só eu é que tenho entendimento real da pessoa de Cristo, do Filho de Deus. Não, no versículo 5, ele vai dizer o seguinte, que esse mistério também, em outras gerações, não foi dado a conhecer dos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então, ele coloca-se junto com os outros. Paulo ele é uma pessoa muito humilde. Ele não se orgulha e bate no peito e diz, eu sou detentor do mistério da revelação acerca de Cristo. Não, ele diz que no passado
esse mistério ficou, de certa forma, oculto. Mas agora, por meio da igreja, esse mistério é revelado. E o mistério não é nada mais, nada menos do que a pessoa de Cristo. Então, Paulo, ele quer falar aqui mais profundamente sobre esse mistério. Ele repete várias vezes, falando sobre esse mistério, inclusive aqui no capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Então, Deus, quando fala aqui propusera, que Deus havia planejado em Cristo, essa vontade de Deus, essa bondade de Deus, que dentro da vontade dele, ele propôs em Cristo. Cristo, na verdade, seria suficiente para todas as nações. Então, Cristo, ele morreu na cruz para satisfazer ao Pai e para alcançar a nossa vida, para perdoar os nossos pecados. Mas o que eu queria deixar claro aqui é que cada um de nós recebemos essa graça. Paulo, ele também repete aqui, desse capítulo 3 de Efésios, ele fala dessa graça. Interessante que ele vai dizer que ele recebeu essa graça. No versículo 8, ele diz, olha, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, assim, nós também não somos pessoas tão importantes, nós não somos pessoas tão renomadas, de tantos status sociais, mas Deus escolheu a gente, inclusive, ele escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, ele escolhe as pessoas loucas para confundir as sábias, porque Deus, ele efetua a sua vontade, e ele escolheu a você, ele escolheu a mim, e ele nos dá a sua graça, é por meio da graça dele que a gente consegue pregar o evangelho, que a gente consegue falar para as pessoas acerca de Cristo, ele nos capacita, ele nos dá da sua graça, e ele nos capacita para que a gente possa levar o evangelho a toda criatura. E nós não podemos ficar isento disso, sabe por quê? Porque no versículo 10 vai dizer para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, assim, os próprios anjos, eles quiseram pregar o evangelho, mas Deus, ele escolheu a igreja para levar o evangelho. Quem tem Cristo é a igreja. Quem tem a salvação é a igreja. Eu e você fazemos parte da igreja e sobre nós pesa a responsabilidade, o compromisso de nós levarmos o evangelho a toda criatura. Talvez você diga assim, mas o que é que eu vou levar para essas pessoas? O que é que eu vou dizer para elas? Elas só precisam de Cristo, porque Cristo, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente apresenta Cristo, que ele é o verbo de Deus, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele foi o nosso substituto, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Sem derramamento de sangue, e principalmente do sangue de Cristo, nós não poderíamos sermos perdoados. E não há salvação em nenhuma outra pessoa, a não ser no nome de Jesus. A gente precisa mostrar para as pessoas que elas não têm uma segunda alternativa, elas só têm uma alternativa, e essa única alternativa é Jesus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único
Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, só Cristo. Então, as pessoas, esse mistério que a gente vê, inclusive lá em Colossenses, no capítulo 1, o versículo 9, vai dizer o seguinte: diz assim a palavra de Deus aqui, capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos, das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que é que Paulo está querendo dizer aqui em Colossenses? Ele está querendo dizer que esse mistério estava oculto nos séculos passados, nas gerações passadas. Mas agora Deus deu esse mistério à igreja. Deus deu esse mistério às pessoas que compõem a igreja, que faz parte da igreja, que saíram do mundo, do reino das trevas, e foram transportados para o reino da luz, foram enxertados na igreja, e por ser igreja, agora é detentor desse mistério. A igreja toda é detentora desse mistério. Interessante que ele vai dizer justamente isso, que aos quais os filhos de Deus, aqueles que fazem parte da igreja, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Então, a gente precisa anunciar esse mistério. E o que é esse mistério? Esse mistério é o Evangelho. E, automaticamente, esse mistério é Cristo, porque o Evangelho fala sobre Cristo. Então, tudo que o ímpio, tudo que aqueles que estão ainda no mundo, aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus, tudo que eles precisam é ouvir acerca de Jesus. Lembra da mulher samaritana? Quando ela teve aquele encontro especial com Jesus, que ela entende que Jesus é o Messias, é aquele que que era prometido nas Escrituras, que ela compreende isso, que ela diz, eu achei o Messias, ele é profeta. Inclusive, ela sai da presença de Jesus, volta para a aldeia e convida as pessoas, vem ver um homem que me disse tudo. Em outras palavras, vem ver o Messias, vem ver aquele que é o prometido das nações, vem ver aquele que pode saciar a sede de vocês, mudar a vida de vocês, e vocês terem vida plena, vida abundante, vida eterna. Venham conhecer Jesus, porque Jesus, ele é poderoso. Ele mesmo disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Se a gente falar de Jesus para as pessoas, ele se encarrega de realizar a sua obra de regeneração e de transformação. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala de quê? Fala de Jesus. A gente precisa pregar sobre Jesus. Então, Cristo, né, quando diz aqui também em Colossenses, Cristo em vós, Cristo nos gentios, que somos nós, que somos salvos, que somos co-herdeiros, Paulo vai dizer aqui no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos, aliás, co-herdeiros de Deus. Nós somos co-participante da promessa com Cristo. Então, nós somos privilegiados, nós somos abençoados.
Cristo habita em nós. E a gente precisa compartilhar dele. A gente precisa falar dele. Já imaginou a gente ser discípulo de Cristo e a gente não falar de Cristo para as pessoas? Pode uma coisa dessa? Eu ter um mestre, eu ter um Senhor, eu ter aquele que perdoou os meus pecados, salvou a minha vida da condenação eterna. Ele me fez escapar do inferno terrível. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Então, na verdade, a gente precisa dizer para as pessoas: olha, vocês estão em perigo, há um abismo, há uma eternidade, existe o céu e existe o inferno, né? E a gente descrever para as pessoas como é o céu e como elas devem chegar lá. E a gente descrever para as pessoas a realidade do inferno e como elas irão para lá. Porque só há 2 lugares, céu e inferno, e 2 caminhos, não é isso? Então, Jesus é o único que leva para o céu. E o outro, que é largo, espaçoso, é aquele que conduz para a perdição, que é o mundo, que é o pecado. E a gente precisa abençoar as pessoas. Tem gente na sua família que precisa ouvir falar de Cristo. Tem colegas de trabalho que precisa que você fale de Cristo para essas pessoas. Existem pessoas na faculdade, no colégio, na vizinhança, onde quer que nós estejamos, pessoas precisam conhecer a Cristo. E eu quero concluir dizendo que Cristo, quando diz aqui no versículo 8, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, a maior riqueza, a maior preciosidade, a maior de todas as coisas é Cristo. Já tem até o ditado que diz: quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. E as pessoas precisam de Cristo, elas precisam se render para Cristo, elas precisam se tornarem discípulas de Cristo, e elas conseguem se nós as conduzi-las para Cristo. Elas precisam de nós, elas precisam de mim, elas precisam de você. Você precisa se envolver. Talvez você seja uma pessoa muito ocupada, talvez você trabalha em vários turnos, você precisa trabalhar para manter a sua família, você trabalha de dia e de noite, até nos finais de semana, então você pode investir na obra de Deus, você pode investir em missionários que estão trabalhando com os quilombolas, com os índios, com os estrangeiros, aqueles que são refugiados, alguma zona de periferia muito pobre na sua região, você pode escolher alguém: olha, fulano, se você quiser ir pregar o evangelho, eu vou levantar aqui uma equipe para estar orando por você, estar levantando recursos para você possa ter essa disponibilidade de estar pregando o evangelho. Então, a gente tem várias formas de pregar o evangelho, porque nós temos Cristo, nós temos tudo, nós temos o tesouro, nós temos algo glorioso. A nossa esperança, a nossa riqueza é Cristo, e a gente precisa dividir isso com as pessoas. Cristo, ele é tão poderoso, tão grande, tão majestoso, tão rico, que ele não pode estar detido apenas em mim. Eu não posso ser um agente secreto de Cristo. Eu tenho que compartilhar o evangelho, eu tenho que falar dele. Lembra de Pedro, que ele negou Jesus? Ele sofreu amargamente. Ele ficou profundamente angustiado quando ele negou a Cristo. Porque alguém chegou: tu és um dele, tu falas como ele, tu estavas com ele. E ele disse: eu mesmo não. E muitas pessoas negam a Cristo, não dessa forma, mas ficando calado, tendo a oportunidade de falar de Cristo. Se você é tímido, compra um livro e dá de presente para alguém. Compra um livro que exalta a Cristo, engrandece a Cristo,
é um livro que coloca Cristo na centralidade, que ele vai ser realmente objeto de culto para aquela pessoa que vai estar lendo a respeito dele. Então, compra um pendrive, coloca músicas que exaltam a Cristo, que a nossa alma nos leve para adorar Cristo, porque as pessoas estão aí precisando de Cristo, do maior tesouro. Tem pessoas dando a sua vida para construir os seus pequenos impérios, comprarem prédios, carros, fazendas, propriedade, aumentar a sua produção nas suas fábricas, pensando que a riqueza delas é isto, que se resume apenas às coisas dessa vida. Quando a gente tem a maior riqueza para compartilhar com essas pessoas, que é o Evangelho, que é o próprio Cristo. Então, Paulo, ele diz, olha, a maior riqueza é Cristo. Quero concluir dizendo, lembra da parábola, daquela passagem bíblica de Jesus com um jovem rico? Aí Jesus ele propõe para aquele jovem, você conhece a história, vende tudo que tens e dê aos pobres. Sabe o que eu imagino naquela cena? Eu imagino aquele jovem muito rico, que a Bíblia vai dizer que ele era muito rico. Aí eu imagino aquele jovem comparando a riqueza dele com Cristo. Porque Cristo disse o quê? Vende tudo que tem, dê aos pobres, e o quê? E vem e me segue. Aí aquele jovem olha para Cristo, Cristo vivia fazendo suas peregrinações, não tinha conforto, não tinha casa própria, e ele vai fazer aquela comparação ali, olha, a minha riqueza, entre a minha riqueza, eu prefiro a minha riqueza. E, na verdade, quem era a riqueza na vida daquele homem poderia ser, era Cristo. E a gente precisa compartilhar Cristo para as pessoas. Aí sim, elas serão ricas, porque elas serão perdoadas dos seus pecados, e em Cristo elas poderão ser salvas e serem co-herdeiras de Deus e membros do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo, viver com Ele para sempre na eternidade. Então, cabe a mim e cabe a você levar o Evangelho a toda criatura. Que Ele assim nos ajude, nos dê da sua graça, para que a gente possa compartilhar dia após dia o Evangelho de Cristo. Amém? Amém, Amém, que Deus... Amém, glória a Deus. Palavra profética aos nossos corações, desafiando, né? A nossa maior riqueza é Cristo, né? Cristo é a nossa maior riqueza e nós precisamos aí, né, desvendar a cada dia esse mistério, né? Desenrolar e poder passar esse mistério. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus porque Deus tem te usado, né? Tem também abençoado a sua vida e abençoou também as nossas vidas nessa terça-feira profética. Nós ficamos muito contentes, né, de poder conhecê-la, de poder também ouvir, né, o que Deus está fazendo e os grandes desafios, né, que há, né, aí no Pernambuco, nessa região, uma região, como você disse, idólatra, com um monte de coisas aí, né, de desafios, né, para poder estar podendo pregar a palavra do Senhor. Antes, né, que a gente termine aqui, eu queria que você orasse, né, fizesse essa oração desafiando o povo que está aqui, né, conosco aqui, tem um grupo bom. Então, eu queria que você orasse aí, né, a pastora orasse para nós, desafiando aí o corpo de Cristo aí, a poder semear aí essa palavra e não se calar, né? Não se calar, porque a nossa maior riqueza, como a palavra disse, foi direcionada, é Cristo, né? Às vezes nós nos ocupamos com muitas coisas desse mundo, e aí as deixamos a de Cristo, né? E aí quem vai poder, né, dar continuidade a essas coisas? E muitas vezes nós não temos tempo, porque
nós estamos ocupados com coisas. Então, gostaria que você orasse e desafiasse aí o povo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Nós te amamos. Tua palavra nos exorta para que nós coloquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tu és o nosso mantenedor, o nosso sustentador. Ó Deus, apesar de estarmos vivenciando esses dias difíceis, tempos de isolamento, dificuldade em termos acesso a determinados grupos de pessoas, mas nós te louvamos porque a tua palavra, ela não está presa, a tua palavra está em nós, a tua palavra, Deus, ela é poderosa, ela é espada de dois gumes, ela penetra, ó Deus, na vida do interior, e ela realiza o propósito para o qual ela é designada. Ó Deus, que tu possas, ó Deus, fazer com que a tua igreja, ó Deus, que está agora acompanhando esta live, ó Deus, possa ser despertada para a obra missionária, para fazer missões, para evangelizar o seu próximo, compartilhar, ó Deus, do pão vivo que desceu do céu, compartilhar dessa água que jorra para a vida eterna, ó Deus, dividir, Senhor, a sua alegria de ir para o céu com outras pessoas, que seja contagiantes, ó Deus, que cada um, Senhor, possa zelar pelo seu bom testemunho, pelo seu compromisso com Cristo, a fé, ó Deus, pelo contrário, ó Deus, que possa, na verdade, ó Deus, temendo a Ti, e se submetendo à Tua palavra e pregar o evangelho a toda criatura, se faz necessário porque o tempo urge, ó Deus, quantas pessoas da nossa família não já partiram, quantos colegas de trabalho não já partiram, quantas pessoas estão em suas casas angustiadas, algumas pensando até mesmo em tirar a sua própria vida, e nós, ó Deus, muitas vezes nos colocamos, ó Deus, em situação, tomamos, ó Deus, o papel de egoístas, ó Deus, porque estamos salvos, estamos na zona de conforto, porque Jesus nos perdoou, estamos usufruindo das suas promessas, das suas bênçãos, e muitas vezes nós não nos interessamos pelo outro. Ó Deus, levanta samaritanos, ó Deus, levanta, ó Deus, obreiros na tua casa, desperta, porque Jesus está às portas. O que a gente vai levar daqui, Senhor? Ó Deus, as nossas mãos precisam ir cheias, ó Deus, ao teu encontro, e cheias de vidas, de almas, e assim, Senhor, receberemos a recompensa. Ó meu Deus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, aviva a tua obra, levanta homens e mulheres, um grande exército, ó Deus, para proclamar o teu evangelho, para a glória do teu santo nome. Abençoa, Deus, a tua igreja, desperta para a glória do teu nome, ó Deus, nos dê da sua graça para pregar o evangelho. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos até os menores, mas contamos, ó Deus, com o teu poder, contamos, ó Deus, com as virtudes do Espírito Santo, contamos, ó Deus, com a tua ajuda, para que possamos chegar no outro e falar sobre Jesus. Nos ajuda, Deus, nos abençoa, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Dê aí a sua última palavra ao povo aí, no nome de Jesus, seus últimos agradecimentos aí, faça aí. Amém. Quero agradecer a todos que estão nos dando esse privilégio de participar dessa live, que Deus possa continuar cuidando da sua vida, suprindo as suas necessidades, que você permaneça fiel a Ele. Eu sempre tenho dito assim, que daqui para frente a gente não pode até nem esperar coisas melhores, podemos até esperar coisas piores, porque a perseguição à igreja, ela está se espalhando pelos 4 cantos da terra, e a gente tem que permanecer firme em Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
não negue o nome de Cristo, permaneça firme nele, porque nós estamos nessa jornada indo para o céu. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, olhe firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que ele te ajude, que ele te abençoe, e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, pode inundar o teu coração e fazer você uma pessoa muito feliz em Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Você vai ficar lá na salinha, eu já vou falar com você, tá bom? Deus abençoe, tá bom. Muito obrigado mesmo pelo aceitar o nosso desafio aqui, estar conosco, trazer essa história maravilhosa da vida missionária, dos seus desafios, da sua perseverança, sua fé, e também essa palavra maravilhosa aos nossos corações. O nosso maior tesouro é Cristo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, viu? Obrigada também pela oportunidade. Um abraço. Tá bom, me aguarda aí que eu já falo com você. Glória a Deus, queridos. Gente de Deus, olha que palavra, não? Mistério de Deus. É isso que Deus espera da igreja, a igreja de Jesus Cristo. Foi para isso que ele morreu. É um desafio, né? É um grande desafio aí para todos nós, como igreja, como corpo de Cristo. Então, nós não podemos parar de modo algum, Não podemos parar, nós não podemos desanimar, não podemos jogar a toalha. Você viu aí, a missionária não jogou a toalha, e você também não pode, Por quê? Você ouviu a palavra profética nessa terça-feira. Nossa maior riqueza é o quê? Cristo. Cristo é a nossa maior riqueza, no nome de Jesus. Queridos, muito bom poder conhecer um pouco, da nossa realidade, do nosso trabalho batista independente também, ali em Pernambuco. Então, vale a pena nós aí querer saber mais sobre a missionária, sobre esse trabalho. Está aí lançado o desafio, para nós aí o ano que vem. Quem quiser aí ajudar, quem quiser aí estar junto, Esse é o grande desafio para nós, então, poder fazer e realizar um trabalho e ajudar, o trabalho de Jesus Cristo. Então, que Deus continue te abençoando, que Deus continue derramando chuva de bênção sobre nós, sobre a igreja, E que essa igreja possa levantar essa bandeira, riqueza maior, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue com as tuas mãos poderosas sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua família, Que Deus continue aí nos guardando e também nos protegendo. Eu quero orar com você neste momento e nós vamos aí dar a bênção apostólica. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma terça profética. Obrigado por cada um, Senhor, que esteve conosco. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelo testemunho, pela coragem. Continue abençoando a missionária Maria Max, ó Deus, no nome de Jesus, que a tua mão poderosa possa estar sobre ela e sobre a igreja. Ó Deus querido, dê estratégia, que o Senhor envie os recursos, ó Deus, o qual ela necessita. Pai, abençoe teu povo, abençoe cada igreja, cada irmão, cada pastor que esteve conosco, que a tua boa mão continue estendida sobre nós. Eu oro, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Um abraço, até domingo, o nosso culto da família. Que Deus te abençoe.